Você faz cadeira ou mesa flexora? Sabe a diferença entre as duas? Sabe qual delas hipertrofia mais? Quer entender as diferenças e descobrir qual hipertrofia mais? Fica até o final desse vídeo. Os isquiotibiais, mais conhecidos como posteriores de coxa, afinal de contas eles são os músculos principais que ficam na parte de trás da coxa, são compostos por quatro músculos. Três deles são biarticulares, porque cruzam duas articulações, no caso quadril e joelho, que são o bíceps femoral cabeça longa, o semimembranoso e o semitendinoso. E apenas um deles, o bíceps femoral cabeça curta, é considerado monoarticular, porque ele só cruza uma articulação, no caso, a articulação do joelho. Essa informação é importante porque os músculos que cruzam também a articulação do quadril, eles têm seu comprimento alterado à medida que você flexiona ou estende esse quadril. Na cadeira flexora, por estarmos sentados, você treina os posteriores de coxa com o quadril flexionado, ou seja, eles estão num comprimento mais longo. Já na mesa flexora, esses mesmos músculos biarticulares se encontram numa posição um pouco mais curta, já que o quadril está estendido. Ou seja, se eu tivesse que falar de uma maneira mais grosseira e simplista, eu diria que na cadeira flexora o músculo está mais esticado e na mesa flexora o músculo está mais encurtado. E para saber qual delas hipertrofia mais, foi feito esse estudo comparando exatamente os dois exercícios. E esse estudo teve um aspecto muito interessante, porque todas as pessoas que participaram do estudo fizeram os dois exercícios. Eles faziam uma perna na cadeira flexora e a outra perna na mesa flexora. E aí foi comparado o resultado obtido entre as duas pernas de cada participante. Esse desenho de estudo é muito interessante porque ele elimina a questão da variabilidade genética dos participantes. Porque cada participante é comparado com si mesmo, né, um lado e o outro das pernas, a gente tira fora o potencial genético da pessoa que poderia mudar os resultados. Por exemplo, às vezes a diferença entre um exercício e outro é bem pequena. E mesmo fazendo um exercício que é menos hipertrófico, a pessoa que tem um potencial genético maior, que responde melhor ao estímulo, poderia ter resultados melhores do que aquelas que têm uma genética pior fazendo o melhor exercício. Aqui na tela está o protocolo que foi utilizado. Eles treinaram por 12 semanas, treinando duas vezes por semana, sendo 5 séries cada, de 10 repetições com 70% de um RM, que seria a máxima carga que eles conseguiriam levantar. Eles mediram a hipertrofia através do volume muscular por ressonância magnética, que é considerado o padrão ouro atualmente. E houve ainda uma segunda parte onde eles avaliaram a resposta ao dano excêntrico de cada um dos dois exercícios. Aqui os números que interessam. A hipertrofia do conjunto dos músculos isquiotibiais na cadeira flexora hipertrofiou 14%. Já na mesa flexora ficou em 9%. Então, ponto para a cadeira flexora. E os autores sugerem que isso pode ter ocorrido devido ao trabalho no comprimento mais longo que foi feito na cadeira flexora, porque a gente tem visto outros estudos onde alguns músculos parecem responder melhor em uma condição semelhante. Para os músculos biarticulares, os aumentos em termos de volume muscular ficaram em aproximadamente 8 a 24% na cadeira flexora. Já na mesa flexora, esses aumentos foram um pouco mais modestos, de 4 a 19% aproximadamente. Já para aquele músculo que é o monoarticular, que é a cabeça curta do bíceps femoral, não houve diferença significativa entre as duas variações. Afinal de contas, como ele não cruza a articulação do quadril, ele não sofre alteração do seu comprimento por conta dessa flexão de quadril. Então já era de se esperar que não houvesse uma diferença significativa. No caso da cadeira ficou em 10% e da mesa em 9%. Então uma diferença muito, mas muito pequenininha. Por que isso acontece? A hipótese é de que quando o músculo ele é treinado num comprimento mais longo, ele sofre mais tensão mecânica e o estresse ativo em posições de alongamento para músculos que são biarticulares costuma ser maior. E a literatura, assim como eu falei anteriormente, tem mostrado que muitos músculos tem tido uma resposta hipertrófica maior quando treinado em comprimentos longos. Então, assim, no caso da cadeira flexora, treinar os músculos biarticulares com o quadril flexionado seria mais favorável. Agora, como você deve estruturar o seu treino? Eu te recomendo variar entre exercícios que têm um trabalho em comprimento mais longo e também um trabalho mais curto, assim como exercícios onde a gente tem só uma flexão isolada de joelho
e movimentos que têm extensão de quadril. Afinal de contas, essas são as duas funções dos isquiotibiais: estender o quadril e flexionar os joelhos. E outros estudos têm mostrado uma hipertrofia diferente de cada um dos isquiotibiais a depender do tipo de exercício que a gente faz. Agora, toma cuidado, não é porque um músculo está respondendo melhor a comprimento longo que você deve treiná-lo sempre nessa situação. Afinal de contas, esses exercícios também geram mais dano muscular, então talvez isso dificulte a sua recuperação. Além disso, você deve explorar a sua máxima amplitude atual e não tentar extrapolar essa amplitude a qualquer custo, tentando um possível pequeno benefício em ganho de hipertrofia. Segurança em primeiro lugar. Sempre procure progredir a sua amplitude, assim como você faz com a sobrecarga que você utiliza, de maneira bem gradual. Em resumo, como um todo, os posteriores de coxa hipertrofiaram mais treinando comprimento longo, ou seja, na cadeira flexora. Porém, para o músculo monoarticular, o bíceps femoral cabeça curta, não houve diferença entre os dois. Então, como eu falei antes, misture os tipos de estímulo, tanto comprimento longo, quanto comprimento curto, quanto flexão de joelho, como extensão de quadril, porque assim você vai ter um desenvolvimento mais completo, mais homogêneo dos seus posteriores de coxa. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, não esquece de deixar seu like, que ajuda muito o amigo aqui. E se quiser mais conteúdo, deixa aqui nos comentários o que você gostaria de saber do mundo da musculação.